Eclipse lunar total em Peixes, 7 de setembro de 2025, 15 horas e 8 minutos a 15 graus e 22 minutos do signo de Peixes. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero realmente que sim. Meu nome é Rosângela Ferraz, do canal Astrologia Momento Atual. Sejam todos e todas muito bem-vindos e muito bem-vindas ao canal. No vídeo das luas de setembro, que eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem, as luas de setembro da alunação de Virgem, eu falei que eu ia fazer um vídeo especial sobre o eclipse lunar que acontece durante a lua cheia do 7 de setembro de 2025. Então, aqui está o vídeo. Os eclipses lunares, eles só podem acontecer durante a lua cheia. Então, durante a lua cheia, Sol, Terra e Lua estão alinhados, e isso só pode ocorrer quando tem um alinhamento perfeito que envolve igualmente os nodos lunares, o nodo sul e o nodo norte. Só quando esse alinhamento Sol, Terra, Lua, nodos é perfeito que nós temos um eclipse. Se não, a gente tinha eclipse todo mês. Mas esse alinhamento não acontece todo mês. Esse alinhamento acontece de quando em quando. Como os eclipses, eles têm junto o alinhamento com os nodos eles trazem para nós essa conexão com o destino, com o nodo norte. Eu já falei no vídeo que eu deixei aqui em cima, vale bem a pena vocês assistirem sobre as luas de setembro. E aqui, o nodo norte, ele aponta para o que nós temos que fazer. E o nodo sul, que é sempre o oposto complementar, num signo está o nodo norte, no outro signo está o nodo sul. E o nodo sul são aqueles conteúdos que a gente já sabe, que a gente já traz, ou de outras vidas, ou dessa vida mesmo, e que são justamente os hábitos, as crenças, as coisas que são muito familiares para nós, e por isso, às vezes, a gente não consegue tirar esses conteúdos, abrir mão desses conteúdos para poder vibrar com aquilo que nós precisamos fazer nessa vida, nessa semana, nesse mês, certo? Então, como tem essa conexão com os nodos, os eclipses, eles são associados a momentos do nosso destino, tanto pessoal quanto coletivo. Então, situações importantes podem se manifestar e redirecionar os nossos caminhos, trazendo aprendizados significativos, tanto pelo amor quanto pela dor, certo? Isso aqui mais no sentido geral. No âmbito coletivo, pode marcar acontecimentos sociais relevantes, muitas vezes de grande impacto emocional, como nós estamos percebendo, como nós estamos vendo através das notícias que chegam para a gente. E no âmbito individual, o efeito é mais intenso, quando o eclipse toca alguns pontos sensíveis do nosso mapa, principalmente Sol, Lua, Ascendente ou planetas pessoais. Então aqui eu digo sempre que quem já fez o seu mapa, vai lá no grau exato que acontece o eclipse, vê qual é a casa para perceber qual área vai ser mais atingida pelos efeitos do eclipse. E quem não fez o seu mapa, esse vídeo também contempla quem ainda não fez seu mapa astral. E do ponto de vista astronômico, certo? Do ponto de vista astronômico, um eclipse lunar, ele acontece quando, literalmente, que eu já tinha falado ali no início, mas vou repetir para a gente gravar isso na nossa cabeça, quando a Terra se posiciona, então, entre o Sol e a Lua. E, nesse sentido, a luz do Sol, aqui dá para a gente ver bem, melhor do que no slide anterior, que eu tinha mostrado para vocês. A luz do Sol, a Terra cria um obstáculo para a chegada da luz do Sol aqui na Lua. E esse alinhamento ele só pode acontecer na lua cheia, porque Sol e Lua estão em oposição, estão um de frente para o outro. E a sombra, então, projetada
pela Terra, na Lua, ela pode gerar como 3 tipos de eclipse. O penumbral, quando a Lua passa apenas pela penumbra, escurecendo levemente, então é um eclipse mais lento. O parcial, quando apenas uma parte da Lua entra na umbra, uma parte entra na sombra mais escura assim, da Terra. E o total, que é o que a gente vai ter agora, dia 7, quando toda a Lua atravessa a umbra, assumindo uma cor avermelhada, o famoso, o fenômeno famoso como lua de sangue, devido à refração da luz solar pela atmosfera terrestre. É todo uma harmonia, é todo um esquema fantástico, perfeito, que apresenta para nós a lua vermelha, a lua de sangue, como a gente diz. Do ponto de vista simbólico, astrológico, no eclipse, a sombra da Terra cobre a lua, como se a realidade material, característica da Terra, e os ciclos de aprendizado trouxessem à tona o que estava escondido no inconsciente lunar. Então, é um momento de revelação. Padrões emocionais, crenças, mágoas ou necessidades ocultas podem emergir. Por isso, o eclipse é visto como uma oportunidade de transformação interna. É visto como uma possibilidade de encerrar ciclos, tanto emocionais quanto relacionais, nos liberar de apegos que já não fazem mais sentido e reconfigurar padrões de vida, trazendo clareza ao que antes estava nebuloso. E como a gente sempre fala, os eclipses, eles não acontecem só no dia do eclipse. Eles, algumas semanas antes, a gente já sente o impacto e os efeitos do eclipse reverberam durante 6 meses. Então, daqui para frente, 6 meses vão estar reverberando as características, tanto as positivas quanto as desarmônicas desse eclipse. Então, aqui, entre as características positivas, como a Lua ela faz um aspecto harmonioso com Júpiter, então vem realmente ampliar a nossa confiança, a nossa esperança e a abertura para experiências espirituais ou de autoconhecimento. E o eclipse acontecendo durante a lua cheia e a lua cheia em peixes, a lua em peixes, ela já naturalmente aguça a nossa sensibilidade. E sob o efeito do eclipse, a nossa percepção do invisível e dos sentimentos coletivos, tanto os individuais quanto os coletivos, ela vai se intensificar, facilitando os nossos insights e as nossas conexões profundas. Então, nós temos que aproveitar, podemos estar abertos para aproveitar. E todas as situações de vida em que a gente vai perceber que os encerramentos eles vão ser necessários, vai estar realmente favorável, vai estar favorável para a dissolução de padrões emocionais e karmas antigos, liberando espaço para novos caminhos. E nós temos ainda mais alguns potenciais positivos, porque o Sol faz um sextil com Saturno. Isso traz para nós clareza e maturidade para transformar os nossos ideais em algo concreto, equilibrando imaginação e realidade. E como a energia pisciana amplia a nossa empatia, a nossa compaixão e o nosso desejo de ajudar, isso tudo pode inspirar movimentos sociais voltados à solidariedade. E este eclipse tem um grande potencial de cura, né? Cura e espiritualização, entrega e espiritualização, porque é peixes, né? Isso abre espaço para novas formas de sentir e se conectar consigo e com o todo. Muito importante esse eclipse, mas ele traz também características desarmônicas. Então, a energia pisciana, ela amplificada, ela pode trazer confusão emocional, dificuldade de estabelecer limites e sensação de vulnerabilidade. E existe o risco de a gente se perder em fantasias, expectativas irreais ou em comportamentos de fuga, idealizações, vícios, enganos. Então, a gente foge o caminho que a gente foge do caminho que a gente tinha que seguir em função de achar que a realidade é muito pesada, é muito grande para a gente carregar, então a gente foge, escapa, foge
pelas idealizações, pelos vícios e pelo auto-engano. Isso a gente tem que cuidar muito. E pode haver muita tensão entre manter padrões antigos, né, a resistência, nó do sul em Virgem, Sol conjunto com o nó do sul, e seguir o chamado do futuro, nó do norte em Peixes, com a Lua em conjunção com o nó do norte. Isso pode gerar insegurança e indecisão, além de uma resistência e uma tensão. Então, vamos observar atentamente essas características. E ainda como desafios coletivos, é uma sobrecarga emocional coletiva que a gente vai sentir. Os acontecimentos nos impactando de forma coletiva, impactando o nosso emocional, vários acontecimentos causando uma sobrecarga emocional na gente, né? Então, como a Lua ela rege as massas, pode haver movimento de comoção pública, crises humanitárias ou acontecimentos marcantes que mobilizem sentimentos de perda, compaixão ou solidariedade coletiva. E isso também a gente está vendo. Olhem só que interessante, pessoal. E os eclipses pedem rendição e entrega. Quem tenta controlar demais pode sentir ansiedade, medo e frustração, porque não adianta a gente tentar controlar demais. Quando há resistência ao fluxo de transformação, esse eclipse pode trazer confusões e instabilidades emocionais, como eu tinha falado ali antes. Então nós temos que navegar, o mar está revolto, mas nós temos que seguir com fé e foco de que vai aparecer um momento em que o mar estará mais favorável e nós vamos conseguir ultrapassar o que nós precisamos ultrapassar. Certo, pessoal? Então, para começar aí finalizando, o eclipse ele traz aqui uma necessidade de a gente soltar o que não serve mais, soltar padrões emocionais, crenças limitantes e apegos desnecessários. A gente precisa se entregar, a gente precisa se render ao fluxo de transformação, confiando no processo, mesmo quando não há clareza total, e abrir espaço para novas formas de sentir, novas formas de conectar, de nos conectarmos ao mundo e manifestar a nossa intuição e a nossa espiritualidade. Então, pessoal, esse eclipse em Peixes, ele nos convida a uma jornada de dissolução e de renovação. Nos convida a fluir com as energias e transformar padrões antigos e abrir espaço para uma conexão mais profunda com a nossa essência e com o universo. É um eclipse muito potente, ok, pessoal? Então, por enquanto era isso. Esse foi o vídeo sobre o eclipse lunar total em Peixes que acontece durante a lua cheia de 7 de setembro de 2025, às 15 horas e 8 minutos. Quem quiser fazer uma meditação, 15 horas e 8 minutos, horário de Brasília, a 15 graus e 22 minutos do signo de Peixes. Quem já fez o seu mapa vai lá e olha. Quem não fez, aproveita esse vídeo e procura absorver o máximo possível, aproveitando as características positivas, tanto quem já fez o mapa quanto quem não fez, óbvio, né? Aproveitando as características positivas e administrando as desarmônicas, como eu sempre digo, ok? Então, realmente, gratidão infinita para quem está me acompanhando, para quem está deixando comentário, para quem está compartilhando os meus vídeos, para quem está indicando o meu canal para outras pessoas que realmente se interessam pelo tipo de trabalho que eu faço aqui no canal, ok? Gratidão infinita, infinita, infinita. Até mais.